Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Jaqueline Araújo, sou professora da disciplina de Estatística aplicada à Administração, tá certo? Hoje nós vamos ver a última unidade do nosso plano de ensino, que faz referência a teste de hipótese, ao coeficiente de correlação de Pearson e um pouquinho de regressão linear simples, tá ok? Então vamos lá. Essa unidade, ela vai requerer um pouquinho de vocês, um pouquinho só de abstração com relação ao teste de hipótese. Bom, então vejamos. Testes de hipótese. Vamos supor que estejamos interessados nas seguintes situações, né? Nas seguintes situações. Vamos voltar. Isso. Nas seguintes situações. Está muito sensível hoje. Aqui. Por exemplo, vamos verificar se um novo tratamento é melhor do que um já existente. O que você tem que fazer? Você tem que levantar hipóteses, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Baseado em que baseado? Para poder determinar se um novo tratamento é de fato melhor que já existe. Outra situação. Verificar se crianças de distintas comunidades têm a mesma altura. Novamente, você tem que elaborar hipóteses, levantar evidências sobre a questão para tirar conclusões. A estatística te ajuda a decidir nesse sentido. A outra, verificar se uma nova vacina é mais eficaz do que uma outra já existente. É isso que as pesquisas médicas devem fazer. Novamente, o que você faz? Você faz levantamento de hipóteses, elabora duas hipóteses, faz pesquisas, investiga e toma decisão com base nas hipóteses. Tá ok? E nas evidências. Outra, verificar se determinada enfermidade se apresenta em maior medida nos homens que nas mulheres, para exatamente destinar os recursos para o tratamento em homens ou mulheres. Como decidir isso? Um outro seria verificar a disposição de novas tarefas proposta pelo administrador se está trazendo bons resultados. Bom, aqui muitos podem dizer, basta verificar, por exemplo, o rendimento, basta verificar se realmente está trazendo bons resultados, não precisa elaborar teste de hipótese. Claro que precisa. Então, se você quer tomar por base situações em que você se propõe a realizar novas tarefas e verificar se isso está trazendo bons resultados, o ideal é você elaborar duas hipóteses, com base nas evidências, tomar a decisão se o que você está propondo, de fato, está melhorando o resultado, ok? A outra coisa seria verificar se a contratação de uma empresa de prestação de serviço está trazendo bons resultados ao contratante. Aqui é muito importante porque entra a parte financeira, né? Então, como é que você faz? Você elabora novamente duas hipóteses e a estatística vai te ajudar a decidir sobre a tomada de decisão. Bom, como é que a gente faz? Como é que funciona o teste de hipótese? Bom, esses tipos de circunstâncias são as que nos levam ao estudo da parcela da estatística inferencial, que tem o nome de teste de hipótese. Então, em qualquer investigação, existem duas teorias ou duas hipóteses que você deve confrontar. A gente vai chamar elas de hipótese nula e a outra é a alternativa. Ok? Bom, da mesma maneira, aparecem implicitamente diferentes tipos de erro. Veja só, você vai elaborar duas hipóteses. Vai ter que obter evidências para verificar qual das hipóteses de fato é verdadeira. Tá certo? No caso aqui a gente faz sobre a hipótese nula. Vai verificar se é verdadeira e depois tomar a decisão. Só que acontece? Com essa elaboração de hipóteses, essa tomada de decisão, pode ocorrer que você faça um erro, cometa um erro, ok? Bom, mas o pesquisador, ele sempre quer cometer o erro menos grave para poder tomar as decisões. Então, como é que procede?
Vamos abstrair um pouquinho. O exemplo é um exemplo típico da literatura. Um exemplo comum é o caso em que o indivíduo está sendo julgado por determinado delito. Bom, aqui ninguém está dizendo qual foi o crime cometido, o delito cometido. Então temos que abstrair um pouquinho. Bom, com base nas evidências do testemunho, os fatos, o júri terá que decidir a culpa ou inocência do indivíduo. Certinho? Temos que formular duas hipóteses. Só temos duas. O indivíduo é inocente, o indivíduo é culpado. Ok? Bom, só que em estatística nós temos que definir quem é o seu H0 e quem é o seu H1. Porque você não pode só sair aqui e dizer, H0 vai ser o indivíduo é culpado ou o indivíduo é inocente. Você tem que decidir. Então hoje nós vamos aprender a como decidir sobre quem é a hipótese nula e quem é a alternativa. Lembrando que os testes de hipótese que nós estamos estudando faz referência aos parâmetros da população, não faz referência à amostra. Então você faz o teste para parâmetros da população. Um outro exemplo seria um problema de decidir sobre a eficiência ou não de certa vacina utilizada a combate a determinada doença. Suponhamos que você tenha sido contratado para desenvolver uma nova vacina, tá? E essa vacina, ela é muito cara. Só vai ser posta no mercado se ela de fato for mais eficiente do que uma que já existe, tá ok? Então a eficiência da vacina aqui faz referência a ela ser melhor do que uma que já existe. Então não faz sentido, por exemplo, ela não é eficiente, ela não servir ao mesmo propósito do que uma que já existe. Então aqui quando eu falo em não eficiência, ela é pelo menos ter o mesmo efeito. Mas como ela é mais cara, talvez não seja interessante colocar no mercado, ok? Então a vacina não é eficiente, seria ter o mesmo efeito. E a vacina é eficiente, são as duas hipóteses que a gente pode formular. Bom, a ideia agora é identificar quem vai ser a hipótese nula e quem vai ser a hipótese alternativa. Vejamos. Quando a gente elabora o teste de hipótese, nós podemos cometer erros. No caso lá do indivíduo ser inocente, o indivíduo é culpado, a gente pode cometer dois tipos de erro, certo? Então pensem aí, quais são os erros que a gente pode cometer enquanto eu falo aqui? Veja bem, se o teste for, a conclusão do teste for não rejeitar H0, tá? Quando H0 é verdadeira, então você toma uma posição correta, ok? Você não rejeitar quando é verdadeira. Agora, você não rejeitar quando H0 é falsa, você comete o erro do tipo 2. E quando você rejeita H0 quando H0 é verdadeiro, você comete o erro do tipo 1. E se você rejeitar algo que é falso, você acerta. Tá certo? Nossa, muito confuso, né? Mas vamos lá. Não rejeitar algo que é verdadeiro é uma decisão correta. Não rejeitar H0 quando ele é falso, você comete o erro do tipo 2. E o erro do tipo 1, para nós é o mais grave, seria o quê? Rejeitar quando é verdadeiro, ok? E quando você rejeita H0, quando H0 é falso, isso é uma decisão correta. Em assuntos médicos é muito utilizado o falso positivo e o falso negativo. Tem mais ou menos a mesma ideia. Então o que eu coloquei aqui? Ó? A hipótese nula pode ser falsa ou verdadeira. Há sempre um grau de incerteza na decisão da tomada da hipótese estatística. Porém, é o preço, né, que deve ser pago se estamos trabalhando em uma situação que a variabilidade é inerente. Bom, o que vocês podem pensar? Ah, não, professor, então por que eu não cometo um acerto? Veja bem, no caso do indivíduo ser inocente e o indivíduo ser culpado, o que vai mostrar a sua decisão são as evidências.
Mas você pode muito bem inocentar. Então a ideia aqui é minimizar o erro mais grave, que é o erro do tipo 1, que consiste em quê? Em rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. E o erro tipo 2 consiste em não rejeitar H0 quando é falso. Certinho? Bom, é fundamental em cada caso que saibam quais os erros possíveis e que se decida, a priori, qual é o mais sério. Gente, quando eu falo aqui o mais sério, é o mais grave com relação ao problema que você está estudando. Tá ok? Então vamos lá. É o erro do tipo 1, é o considerado o mais sério, o grave, né? Teste de hipótese para o nosso problema em que o indivíduo está sendo julgado. Ok? Bom, a gente vai ter que tomar decisões baseadas em testemunhas, fatos. O júri vai decidir pela culpa e pela inocência. Quais são as hipóteses? Bom, eu elaborei aqui, ó. O indivíduo é culpado e o indivíduo é inocente. Tá? Não tem outra hipótese, só tem essas duas. B, qual será a hipótese nula e alternativa? Bom, eu coloquei H0, o indivíduo é inocente. H1, o indivíduo é culpado. Que é o erro tipo 1? O erro tipo 1 é o quê? O indivíduo é culpado sendo inocente. Tá certo? O indivíduo é culpado sendo inocente. É culpar um inocente. Esse é o erro tipo 1. O erro tipo 2, o indivíduo é inocente sendo culpado. Na verdade, é inocentar um culpado, que é o erro tipo 2. Bom, pergunta. Aqui, ó, novamente, ninguém está falando sobre o delito, o que ele cometeu, porque muitas vezes nós somos levados a dizer que, não, e se soltar um culpado, ele vai novamente cometer o crime, blá, blá, blá. Não é isso. A gente tem que se basear nos fatos, nas evidências, ok? Então, a gente é muito sujeito a falar isso. Vocês têm que abstrair um pouquinho. Bom, quem é o erro tipo 1? O erro tipo 1 é o mais grave, que é exatamente você culpar um inocente. Então eu projetei o erro tipo 1, culpar o inocente é o mais grave? É. Então, eu aloquei certinho as minhas hipóteses, H0 e H1. Por que é o mais grave? Devido a impactos sociais, ok? Então, o erro tipo 1 é o mais grave. Professor, então se eu tivesse colocado ao contrário, o indivíduo é culpado e o indivíduo é inocente para o H1, vai produzir o erro tipo 1? Bom, você tem que escrever quem é o erro tipo 1, mas não vai caracterizar o erro mais grave, ok? Que no caso seria inocentar o culpado, não é o mais grave, tá certo? Devido aos impactos sociais. É bem legal, né? Vamos lá. Da vacina. Desenvolve-se uma nova vacina, ela é mais cara, com a mesma finalidade que a já existente. É preciso testar se a nova vacina é de fato melhor. Bom, quando a gente fala melhor no caso da vacina, é pelo menos ter os efeitos colaterais menos agravantes do que uma que já existe, ou pelo menos durar mais tempo no organismo. Então, a nova vacina que vai ser proposta, ela é mais cara. Quais são as hipóteses a serem testadas? Quem é H0? Quem é H1? Quem é o erro tipo 1? Quem é o erro tipo 2? Qual o mais grave? O mais grave aqui seria, por exemplo, dizer que a vacina é mais eficiente quando ela não é? Ou dizer o contrário? Dizer que a vacina não é eficiente quando na verdade ela é eficiente. Ok? Então, é interessante que vocês façam antes de passar para o próximo slide. Vão pensando. Aí, como fica? Temos que testar duas hipóteses, né? No caso, a vacina tem o mesmo efeito ou se a vacina tem melhor efeito. A vacina tem o mesmo efeito, eu coloquei como sendo H0. Em H1, a vacina tem melhor efeito. Quem é o erro tipo 1? Consiste em aprovar a nova vacina, quando na realidade ela não tem efeito superior à vacina em uso. Esse é o erro tipo 1, olhando para H0 e para H1. O erro tipo 2
consiste em rejeitar a nova vacina quando ela é, de fato, melhor do que a vacina em uso. Essa é o erro tipo 2. Aí eu pergunto, o erro tipo 1, do jeito que está escrito aqui, ele é o mais grave? Sim, devido a complicações sociais e econômicas. A vacina ela é mais cara. Imagina, aprovar uma vacina que tem o mesmo efeito que outra, e esta outra é mais barata. Tem complicações sociais e econômicas. Então, nós alocamos certinho a hipótese H0 e H1. Ok? Bom, nas listas, tem coisas parecidas para vocês fazerem. Então, é interessante que vocês tentem e abstrair um pouquinho. Vamos falar do nível de significância do teste. Bom, o que é o nível de significância do teste? Como a gente viu na tabelinha anterior, nós podemos cometer dois tipos de erro, o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Bom, como eu já havia falado, o erro tipo 1 é caracterizado como sendo o erro mais grave. Então, por ser o erro mais grave que você pode cometer, é interessante que você controle ele. Ok? Então, vou chamar de alfa. Então, alfa para nós é a probabilidade de cometer o erro tipo 1. Então, alfa é a probabilidade de cometer o erro tipo 1. Ok? Isso aqui, geralmente, o pesquisador controla. Professora, mas se eu não quiser cometer erro algum? Bom, então você não está elaborando um teste de hipótese. Se você não quiser cometer erro algum, você deve ter todas as informações necessárias da população e não precisa realizar um teste de hipótese. Porque o teste de hipótese, você pode sim cometer o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Ok? Bom, o maior valor alfa, que é a probabilidade do erro do tipo 1, para H0 verdadeiro, é chamado de nível de significância do teste. É o nosso alfa. Professora, quem é que determina esse alfa? É o pesquisador. Então, se tiverem algumas questões que não têm o nível de significância do teste, vocês mesmos podem determinar o nível de significância. Geralmente, podem ser 5%, 10%, ou seja, você quer errar, você pode cometer o erro tipo 1 com probabilidade 0,05 ou com probabilidade 0,10, ok? Mas lembrando, quanto menor a probabilidade do erro do tipo 1, maior você precisa de outras coisas. Por exemplo, o cálculo vai ser alterado, o erro tipo 2, o tamanho da amostra. Então, essas coisas estão muito interligadas. Geralmente, fixam-se entre 5 e 10. O nível de significância de um teste é a probabilidade máxima com que desejamos correr o risco de cometer o erro tipo 1, como eu havia falado. Mas há uma confusão. Por exemplo, se eu não cometo o tipo 1, eu devo cometer um acerto, ok? E o contrário do erro do tipo 1 não é o erro tipo 2, certinho? E o contrário do erro do tipo 2 não é o erro tipo 1. O contrário de um erro do tipo 2 é um acerto. E o contrário do erro do tipo 1 também é um acerto. Então, o que é que eu vou chamar? Eu vou chamar de beta a probabilidade de cometer o erro tipo 2. Beta é a probabilidade de cometer o erro do tipo 2. Bom, então quem é 1 menos beta? 1 menos beta só pode ser a probabilidade de um acerto. Isso na literatura é chamado de poder do teste. Ok? Quanto maior o seu poder do teste, melhor. Porém, você aumenta a probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Tá vendo? Essas coisas estão interligadas. Então, o que é o poder do teste? Olha só, é rejeitar H0 quando H0 é falso. Isso é uma tomada de decisão correta. Você está rejeitando algo que é falso. Então, isso aqui é chamado de poder do teste. O poder do teste, aqui nesse caso, faz referência sempre a H0. Quer ver? Vejam. Quem é o erro tipo 2? O erro tipo 2 é rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro.
Isso é uma tomada de decisão errada, né? É o erro do tipo 2. Que é um complementar? Rejeitar H0 quando H0 é falso. Tá certo? Então, vocês podem brincar com essas informações até vocês cristalizarem essas definições. Poder rejeitar quando é falso. Certinho? Bom, vejamos. Tem muita filosofia em testes de hipótese. Estágio de um teste de hipótese. Então, vou proceder com o teste. Professora, só tem isso na literatura, é o que a gente vai ver? Não, gente. Teste de hipótese é uma outra disciplina de mais ou menos em 75 horas. Tá ok? Ela é muito mais abrangente. Tem livros só para isso. Então, o que a gente está ensinando aqui é uma introdução sobre teste de hipótese. O que vai ser cobrado a vocês é exatamente o entendimento sobre testes de hipótese. Certinho? O que é o erro tipo 1, o que é o erro tipo 2, como é que eu controlo isso, quem determina o quê. Tá? Então, eu falei aqui, ó. É importante notar que quanto maior o alfa é quem? A probabilidade do erro do tipo 1. Menor vai ser seu beta. Então, se menor for o beta, maior é o poder. Só que tudo isso é afetado. Então, de modo que uma alteração em uma delas atinge também a outra. Tá ok? Então, quanto menor o beta, maior o poder. Só que quanto maior o beta, menor o poder. E aqui também vai ser afetado, que é a probabilidade do erro do tipo 1. Então, essas coisas estão interligadas. Vou agora para o estágio do teste de hipótese. A primeira coisa que você tem que identificar é a hipótese nula. E depois a hipótese alternativa. Escolher a estatística de teste adequada. Aqui nós temos algumas. Vou apresentar duas para vocês. Escolher o nível de significância alfa, que é exatamente a probabilidade do erro do tipo 1. Você é quem determina. E estabelecer a região crítica. A região crítica é a região de rejeição da hipótese nula. Tá certo? Calcular o valor da estatística de teste. Bom, eu escolhi a estatística, eu vou encontrar um número. Esse número é baseado na amostra. Ok? Na amostra do tipo aleatória. Vou rejeitar H0 se o valor da estatística que eu calculei cair, como a gente fala, na região crítica. E não rejeito, caso contrário. Muita informação, né? Mas vamos fazer. Eu tenho. Vamos construir uma região crítica para o teste bilateral. Então, novamente, aqui é uma hipótese. Então, é H0, 2 pontinhos. Vou fazer um teste de hipótese para a média da população. Mi0 é a média alegada da população. Mi0 é a média alegada. Então, eu vou fazer H0 igual a Mi0 versus H0 ser diferente. Ser diferente é assumir valores menores ou valores maiores. Então, eu estou com um teste bilateral para médias. Bom, mas eu posso também fazer um teste bilateral para a proporção. Aqui é a proporção alegada da população, que o teste inteiro, ok, é feito sobre parâmetros da população. E aqui é diferente. Então, ser diferente é assumir valores menores ou assumir valores maiores. Então, o teste é bilateral. Ok? Bom, a região de rejeição de H0. Aqui é a região de não rejeição de H0. Ela é bem semelhante à região de confiança, que a gente fixou lá. Por exemplo, se o seu nível de significância, a probabilidade do erro do tipo 1, que é alfa, é igual a 5%, tá? E se seu teste é do tipo bilateral, é como eu venho falando, você tem que distribuir o alfa para ambos os lados. Então, vai ficar para a esquerda alfa sobre 2 e para a direita alfa sobre 2. Lembrando que alfa sobre 2 é essa região aqui, ó, que está meio rosadinho aí, ok? Muito bem. Então, o que sobra aqui? Sobra 95. Então, você construiu uma região de confiança de 95. Certo? Então, essa região aqui é a região de não rejeição de H0. São as probabilidades que você vai encontrar na tabelinha.
Quando você faz a estatística de teste, ela deve estar com os valores aqui, ó. Tá vendo? Então, se a estatística de teste cair aqui, olha só, olhem para cá. Se cair aqui, ela cai aonde? Na região de não rejeição de H0. Eu não rejeito. E se ela cair nessa região aqui? Vejam que ela é maior do que esse valorzinho Z. Ela cai na região de rejeição. Qual é a conclusão do teste? Eu rejeito H0. Tá bom? Bom, então novamente, aqui é a região de não rejeição de H0. E essas laterais, região de rejeição. Isso porque o teste é bilateral, tá ok? Novamente, esse valor Z é encontrado na tabela da normal 0,1. Prosseguindo, nós temos, vamos construir agora para um teste unilateral a região crítica. Eu posso estar querendo investigar, por exemplo, a hipótese nula de que a média é igual ou menor, tá bom? Pode ser igual ou menor igual. E aqui vou contrastar dizendo que ela é maior. Então eu construo um teste unilateral à direita. Para médias, tá aqui, para médias. Mas eu posso querer construir também um teste unilateral à esquerda. Vou contrastar dizendo que H0 é maior ou igual que μ0 e vou dizer que H1 é menor do que μ0, ou seja, assumir valores menores, então está à esquerda. Então o teste é unilateral à esquerda. Da mesma forma eu vou fazer para proporção, teste unilateral à direita e teste unilateral à esquerda. Então como é que fica a região a região crítica para H0? Região teste unilateral à direita. Tá? Então, à direita, se a minha estatística de teste cair aqui, nesses valores aqui, ó, de Z, cair exatamente depois desse valor Z alfa, isso significa que eu vou rejeitar H0, porque aqui é a região crítica. E essa aqui, toda ela é a região de não rejeição de H0, certinho? Esse é para o teste unilateral à direita, tanto para a proporção quanto para média. Agora nós estamos com o teste unilateral do tipo à esquerda. Então é assumir valores menores. Está aqui, ó. Valores menores. Está aqui. Então, se você faz a estatística de teste e se a sua estatística de teste for menor do que esse valorzinho Z, ou seja, ela cai na região crítica, então você rejeita H0, ok? Então aqui é um teste unilateral à esquerda. Lembre, aqui nós estamos utilizando a tabela da Z, que é uma normal padrão. Quando é que eu vou utilizar a tabela da T? Lá na outra aula nós vimos, na unidade 3, quando eu não conheço a variância populacional. Então eu vou usar uma outra distribuição. Estatísticas de teste, né? Então, o procedimento para elaboração do teste de hipótese. Eu construo H0 e H1 e vou escolher a estatística de teste. Se o teste é para a média, eu vou escolher o Z. Como é que eu faço a estatística de teste? É simples, ó. Eu pego a média amostral menos a média alegada, que no caso é o μ0, tá ok? E vou dividir por sigma x barra. Lembram que sigma x barra tem essa estrutura aqui? Vou dividir. Isso aqui me dá um número, tá ok? Me dá um número padronizado. Eu vou comparar esse número com valores da normal 0,1, certinho? Isso eu vou fazer quando eu conheço a variância populacional. Mas aí se eu não conheço, estou perdido? Não está perdido, porque se eu não conheço, eu vou usar a T de student. Professora, mas se eu não conheço a variância da população, como é que eu vou fazer essa conta? Lá na unidade 3 nós vimos, eu vou calcular o desvio da amostra, certinho? Calculo o desvio da amostra. Vou fazer a mesma conta, ó. X barra, isso aqui eu encontro na amostra, μ0, isso aqui é alegada pelo problema, S eu encontro na amostra,
que é o desvio da amostra, N é o tamanho da amostra. Faço essa conta, encontro o meu T. Tá certo? Isso quando eu não conheço a variância da população. Quando o teste é para médias. Bom, mas digamos que o teste seja para proporção. Não é diferente. Eu vou para calcular, né, dentro da amostra, a proporção da amostra, que vai ser, a gente lembra, né? São as características dividido por N, né? Lá na unidade 3 nós vimos. Menos P0, P0 é a média alegada no problema que você quer, dividido por sigma P. Quem é sigma P? Novamente essa continha. É a P0, que é a média alegada, 1 menos P0 sobre N, tudo isso raiz quadrada. Certo? Então, novamente, quais são as estatísticas de teste? Para a média e para a proporção. Se eu conheço a variância populacional, uso Z. Se eu não conheço, uso a T. Para a proporção, faça essa continha aqui, lembrando como é que faz o sigma T. Ok? Então, vamos lá fazer os testes. Bom, mas antes eu vou mostrar o que é a distribuição T-de-student. Eu falei dela, né, que tem que utilizar, mas não disse o que é. Ela tem características semelhantes à distribuição normal. Está aqui. Ela tem formato de sino, possui os graus de liberdade calculado por N-1, que é exatamente o tamanho da amostra menos 1. É simétrica em torno do zero, que no caso vai ser a média. Está aqui, ó. Ela é simétrica, ou seja, para cá, toda essa região vale quanto? 0,5. Aqui, 0,5. Calcular a probabilidade de μ0 a este ponto, que é essa região aqui, ó, é a mesma que calcular de μ0 para este ponto. Certinho? Ela é simétrica. Quando é que eu vou utilizar ela? Nos testes de hipótese, nas distribuições amostrais, quando eu não conheço a variância da população. Então, eu vou usar a T-de-student. Um aviso. Existem inúmeras tabelas da distribuição T-de-student. Então, os livros que vocês devem ler, devem ter tabelas diferentes da que eu postei na plataforma. Mas aí eu deixei um vídeo para vocês darem uma olhadinha de como utilizar a T-de-student unicaudal em testes bilaterais. Tá certo? Bom, qual a diferença da distribuição T-de-student para a normal? Ela acontece o seguinte, ó. A T-de-student, quando o número de elementos é pequenininho, ela fica meio achatadinha, tá vendo? Tá? A distribuição normal, para N maior do que 30, ela fica muito mais alongada. Mas elas são bem semelhantes, tá certo? A diferença que você vai ter que fixar é que, se eu conheço a variância populacional, eu uso a Z, que é a normal 0,1. Agora, se eu não conheço, eu uso a T-de-student. Muito bem. Bom, então a tabelinha, como eu falei para vocês, essa tabela é do tipo unicaudal, mas tem outras. Vamos ver como é que funciona. Vocês estão vendo essa região aqui, ó, essa região que está em negrito. Agora está em vermelho? Bom, elas são as probabilidades. Essa região te fornece esses valores aqui, ó. São as probabilidades. Os graus de liberdade, que é o tamanho da amostra, menos 1. E isso aqui tudo são pontos da T-de-student, que esses são elementos que estão aqui, ó. Só te fornecem valores positivos, mas como ela é simétrica, em torno da média, é só você, se você quiser calcular para testes unilaterais à esquerda, se você achar um T aqui, basta colocar o menos T aqui, certinho? Bom, então, se o seu alfa, vamos lá utilizar, se o seu alfa é de 5%, num teste bilateral, ok? Se o seu alfa é 5%, aqui é a região de não rejeição e aqui é a região de rejeição. Para T-de-student, 5%. Então, aqui vai ficar quanto? Alfa sobre 2
E aqui vai ficar alfa sobre 2. Quero encontrar esse valorzinho aqui, que é o valor de t. E aqui é 0. Então, aqui vale quanto? 0,025, certo? Eu não vou entrar com 5%. Por quê? Porque essa tabela é a T-Student unicaudal. O que eu tenho à minha esquerda que eu quero? 0,025, né? Que é a metade de 5. Então, eu vou entrar com este valor aqui. Certinho? Digamos que tenha 18 elementos. Então, quem é o grau de liberdade? 17. Encontrei. 2,110. Ok? Muito bem. Agora, não, professor, se eu tiver com o meu teste é unicaudal. É um teste unilateral. Tá aqui. Se seu teste for unilateral, a região crítica vai ser só essa. Professor, então digamos que o meu alfa seja 5. Aí sim, faz sentido você entrar com o valor da tabela de 5%. Aí você vai lá, capta, se a população for 17, 16 graus de liberdade e pegou o elemento. Ok? Então não confundir. Vamos lá. Um exemplo. Um representante de uma indústria que faz uso de parafusos decide inspecionar 142 parafusos de um grande número de lotes de parafusos, né? Então, encontrou 8% deles com defeito. O fabricante dos parafusos garante que não haverá mais de 6% com defeitos em cada remessa. O que o representante pode responder com auxílio dos testes de hipótese, o teste de significância, né? É se a afirmação do fabricante é verdadeira. No máximo é isso. Então, ele quer saber se a afirmação do fabricante é ou não verdadeira através dos testes de hipótese. Então, vamos elaborar as hipóteses. O H0, a afirmação do fabricante é verdadeira. Eu vou contrastar com a afirmação de que que a afirmação do fabricante é falsa. Bom, o que vai me mostrar que a afirmação do fabricante é falsa? As evidências. Tá? As evidências encontradas, no caso, na amostra. Bom, mas o que o fabricante diz? O fabricante diz que a proporção, vou fazer teste de hipótese para a proporção, diz que a proporção de parafusos com defeito, não será mais que 6%. Tá vendo? Então, a gente vai dizer que a afirmação do fabricante é verdadeira, é a mesma coisa de dizer que a proporção de defeituosos é 6%, tá bom? Bom, eu quero mostrar, através da amostra, encontrar, na verdade, evidências para mostrar que a alegação do fabricante é falsa. Ou seja, que vai ter sim mais que 6%, ok? Então, vou fazer um teste unilateral à direita. Haverá mais, né, do que 6%. Então, eu estou com um teste desse tipo aqui, ó. Unilateral à direita. Bom, quando ele fala numa população muito grande de parafusos, então o que a gente vai utilizar? Lá na unidade 3, o teorema do limite central. Por quê? Porque ele garante que mesmo que as distribuições não tenham distribuições normais, elas se aproximam de uma normal. Então, eu vou usar a tabela da normal padrão, certinho? Então, como é que eu faço o teste? O teste é unilateral à direita. Nós já vimos. H0, fabricante, tem razão. H1, a proporção de defeituosos é maior. Vamos fazer o teste. Quem é o Z calculado? É a proporção encontrada na amostra, aqui. 8, é a proporção alegada pelo fabricante, que é 0,06, e o desvio padrão, o sigma P. Como é que eu faço o sigma P? Bom, é alegada pelo fabricante, 1 menos alegada pelo fabricante, faço essa conta, encontro 0,02. Tá certo? Então, quanto eu faço? P menos P barra sobre sigma P, isso te dá uma normal 0,1. Quem garante isso é o teorema central do limite, é o teorema do limite central.
Fiz a continha. Observe que eu já tenho o meu Z calculado, que é quanto? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar esse valor que eu encontrei com o Z da tabela. Vamos lá. Com o Z da tabela. Então, fixamos. Aí, o que eu vou utilizar? Eu encontrei... Deixa eu só voltar e mostrar uma coisinha. Veja, nós não fixamos o nosso alfa. Tá certo? Então, eu tenho que fixar o nosso alfa para poder construir a região. Que eu quero saber essa aqui, ó. Vou colocar aqui. Quanto vale esse valorzinho aqui, ó? Então, para eu ir na tabela e buscar esse valorzinho, eu preciso saber quanto é que vale essa região. Então, eu tenho que fixar a região. Tenho que fixar o nível de significância. Tá certo? Então, essa tabelinha que nós vamos utilizar. Essa. Da normal 01, certinho? Bom, o que eu tenho? Eu tenho que entender que eu tenho que saber quanto vale isso, para encontrar o valor de Z, certo? Lembrando que o valor da tabela da distribuição normal te fornece valores aqui. Aí é só operar, como a gente já fez nas outras unidades, para encontrar. Aí eu fiz, ó. O Z calculado vale 1, o teste lateral à direita, vamos fixar o nível de significância em 5%. Então, o valor da tabela, o valor tabelado é 1,65. O que é isso? Ó, eu fixei em 5%. Então, essa região aqui vale 0,05. Eu tenho que ir atrás dessa. Lembrando, como é que eu vou atrás dessa? Eu faço meio menos a probabilidade de estar entre 0 e esse valorzinho, ok? Só que meio menos isso aqui dá 0,45, ok? Aí vou na tabela da distribuição normal, que eu vou voltar aqui, 0,45 dá 1,645, tá vendo? Certinho? Então, dá 0,45. Mas quem é o 0,45 na normal? É 1,64 ou 1,65. Certo? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para nós prosseguirmos. Encontrei. Isso aqui é o tabelado. Esse aqui é o calculado. Observe. O calculado, eu gosto de desenhar para ficar bastante visível. Então, tá aqui. Isso aqui vale 0,05. Aqui é o Z tabelado. O Z calculado cai aonde? À esquerda. Ele é menor que o tabelado. Cai na região de não rejeição de H0. Então, eu vou fazer o quê? As estatísticas amostrais, como estão, são bastante prováveis que a H0 seja verdadeira. Dessa forma, ao nível de significância de 5%, a afirmação do fabricante é verdadeira. Não rejeitamos a H0. Certinho? Muito bom, né? Bom, agora que a gente aprendeu a fazer um pouquinho sobre o teste de hipótese, vamos novamente utilizar bastante a calculadora. Vamos calcular a correlação e regressão linear simples. Bom, só lembrando que para teste de hipótese e para a média, segue o mesmo raciocínio do que a gente fez para a proporção. Correlação. Bom, a regressão e a correlação são técnicas de estimação de uma relação que possa existir entre a população. A correlação vai te dizer se há ou não uma associação do tipo linear. É o máximo que ela vai fazer, ok? Ela não vai dizer que tipo de associação tem. A regressão linear você vai construir uma equação da reta, ok? O difícil em exemplos é identificar quem é a variável independente e quem é a variável dependente, né? Mas aí, o que se faz? Quando você está fazendo o interesse a regressão linear, o pesquisador já sabe qual é a variável que depende de valores de outra variável, tá ok? Então, a título de exemplo, só fica difícil a título de exemplo, mas quando o pesquisador desenvolve, ele sabe quem é a variável dependente e a variável
independente. Bom, a variável independente é aquela onde a equação pode assumir valores e te produz valores da variável dependente, ok? Bom, como é que funciona a análise de correlação? Para análise descritiva, exploratória e análise de regressão, o objetivo é fornecer uma equação matemática, como a gente já viu. Bom, a correlação, ela mede a força ou o grau de relacionamento entre duas variáveis. E a regressão, novamente, te fornece uma equação matemática. Como a gente vai estudar linear simples, é uma equação da reta simples. É muito introdutório. Nós temos regressões múltiplas, ok? Tem regressões do tipo polinomiais, a gente vai ficar só com a linear simples, tá bom? Como faz? O coeficiente de correlação de Pearson. O objetivo do estudo de correlação é determinar forças de correlação entre duas variáveis, se essas variáveis estão ou não associadas. É só isso, se a associação é do tipo linear ou não. Por exemplo, tempo de estudo e rendimentos financeiros. A gente sabe que isso está associado, né? Associado, porque geralmente quem tem mais tempo de estudo possui um melhor rendimento financeiro. Estudantes com maior capacidade de leitura tendem a obter melhores resultados em cursos de graduação? Bom, eu acredito que o ideal seríamos investigar utilizando a correlação. Então, você vai encontrar um valor entre menos 1 e 1 para determinar se estudantes com maior capacidade de leitura tendem a obter melhores resultados em cursos de graduação. Tá ok? Bom, o peso tende a ser um aspecto importante para dores nas costas? Bom, calcula-se o coeficiente de correlação para determinar se essa variável, peso, e dores nas costas estão associadas. Certinho? Bom, aqui vocês vão usar bastante a calculadora. Coeficiente de correlação de Pearson é o coeficiente E. Como faz? São para dados do tipo contínuo. Tem variação entre menos 1 e 1. Maiores valores de R indicam que a correlação é positiva, ou seja, valores altos de uma variável estão associados, né, a valores altos da outra variável. E se a correlação for menor, tá? For menor do que zero, valores baixos de uma variável estão associados a valores altos de outra, ok? Bom, professora, mas aí se for positiva, os baixos com os baixos e os altos com os altos, ok? Se for uma associação negativa, os altos com os baixos e vice-versa. Muito bem, que é o que está escrito aqui. Bom, e se o R, o coeficiente de correlação de Pearson, for zero, indica a ausência de relacionamento. Não há associação entre as variáveis. É o máximo que o coeficiente de correlação de Pearson indica, se há ou não uma associação entre as variáveis, ok? No máximo, ela não indica quem é causa e efeito. Muito bem. Como faz? Eu tenho, por exemplo, 8 indivíduos, tenho o peso e o diâmetro da cintura. Tá? Como é que eu vou calcular o coeficiente de correlação? Você pode calcular o coeficiente de correlação padronizando cada variável. Como é que eu padronizo? A gente já fez isso. A gente faz o peso menos a média de peso divide pelo desvio. Diâmetro da cintura. Eu faço o diâmetro da cintura menos a média do diâmetro da cintura e divido pelo desvio. Aí eu coloco aqui. Peso menos a média de peso dividido pelo desvio, que eu sei fazer. A média 69 e o desvio 16. Aí eu faço 50 menos 69 dividido pelo desvio. Está aqui padronizado. Faço isso para 8 elementos. A próxima é a cintura, diâmetro da cintura. Eu faço 20 menos a média do diâmetro da cintura dividido pelo desvio. E vou colocando aqui.
Então, esses dados, estes e estes, estão padronizados. O que é que eu faço agora? Construo uma outra coluna e multiplico os valores de Z com X. Tá? X, com Z, Y. Saio multiplicando. Vou encontrar esses valores. Somei. Temos quantos indivíduos? 8. Então, eu faço a soma dividido por 8 menos 1. Dá 0,9397. Ou seja, a associação aqui, ela é positiva, bem próxima de 1. Está dizendo o quê? Que valores do peso, valores mais altos, né, do peso, estão associados a valores mais altos com relação ao diâmetro da cintura. A associação é positiva, ok? Então, o peso, valores altos do peso, estão associados com valores altos da diâmetro da cintura. Então, o diâmetro da cintura e o peso estão associados. E essa associação, ela é quase 1. Tá vendo? Muito bem. Calculando o coeficiente de correlação de Pearson de uma outra forma. Tá? Você tem os dados. Você pode utilizar a forma anterior. Essa anterior aqui é exatamente você ter que padronizar cada medida. Ou você pode utilizar essa formulazinha. Você vai precisar somar o produto entre X e Y, depois você soma e multiplica pela quantidade de elementos. Ou menos a soma para todos os X e a soma para todos os Y. Calcula a variância, o desvio padrão para X e o desvio padrão para Y. Faz a raiz quadrada, ok? Como é que eu faço o sigma X? Aí tem que fazer essa continha aqui. Essa continha quer dizer o quê? Eu somo isso aqui primeiro, depois eu elevo a 2. Essa aqui quer dizer o quê? Eu elevo cada elemento ao quadrado e depois eu somo. Certinho? Sigma Y, do mesmo jeito. Eu somo primeiro, depois elevo ao quadrado. Cada elemento ao quadrado, depois eu somo. Certinho? Então, vocês vão achar o coeficiente de correlação de Pearson. A nossa regressão linear. Bom, a regressão linear é fornecer uma equação da reta, né? Então, a gente precisa do intercepto, né? E o coeficiente angular. Então, quando o x for 0, y intercepta a reta quando o y é igual a A. Certinho? Que é o nosso intercepto. E o coeficiente angular significa que a cada unidade de y, x, corresponde a B unidades da variação em y. É uma equação da reta bem simples. Bom, na regressão, os valores de y são preditos com base nos valores dados em x. Então, y é chamada de variável dependente. Para cada valor que você colocar aqui, ó, em x, vai te produzir um y. Então, x é chamado de variável independente. Novamente, o que estaria mais difícil identificar em exercícios quem é minha y e quem é minha x. Mas, na realidade, isso não funciona. Por quê? Porque o pesquisador já sabe quem é sua variável x e quem é sua variável y e a variável x. Certinho? Mas nas atividades vai exigir que vocês façam essa identificação. Quem é a variável dependente e quem é a variável independente. Como é que faz? Bom, o cálculo para obtenção dos coeficientes de regressão. Existe uma conta um pouquinho extensa para nós calcularmos o B e demonstrar essa formulazinha, mas não compete aqui o nosso programa da disciplina. Tá, ok? Então, eu vou explicar o que é cada coisa. Primeiro, essa aqui, ó. Primeiro, você multiplica cada elemento de x por y, depois você soma. Aqui, você soma os elementos em x, você soma os elementos em y e depois multiplica. Aqui,
Cada elemento de x é elevado ao quadrado. Depois é que você soma. Aqui, você primeiro soma e depois eleva ao quadrado. E vai encontrar o coeficiente angular. E para achar o A, basta você somar o y e somar o x, colocar nessa expressão do numerador e dividir pela quantidade de elementos. Tá certo? Tem mais continha. Então, nós temos que ter calculadora. Como faz? Para nós concluirmos a unidade 4, tá? E vocês poderem ficar mais à vontade com as atividades e executarem as atividades conforme foi pedido. Eu tenho os indivíduos, nós temos 8. Nós temos o peso e temos o diâmetro da cintura. Bom, eu vou fazer a regressão linear simples, uma vez que existe a associação entre o peso e o diâmetro da cintura. Ok? Então, nós temos, quem é a sua y? Eu coloquei a nossa y como sendo o diâmetro da cintura e o peso 50. Então, eu posso identificar, por exemplo, o peso a partir do diâmetro da cintura. Tenho o diâmetro da cintura e posso estimar o peso do indivíduo. Tá ok? Vocês podem até tentar fazer isso em casa. Então, para eu construir a regressão, o que eu preciso? Eu preciso dos pesos ao quadrado. Então, eu vou fazer 50 ao quadrado, 60 ao quadrado, 76 ao quadrado, 80 ao quadrado. E vou colocando aqui, ó. Ok? Preciso também do diâmetro da cintura ao quadrado. 20 ao quadrado, 22 ao quadrado e vou colocando aqui. Novamente, eu preciso do produto do peso vezes o diâmetro, que é o nosso x vezes y. Vou fazendo 20 vezes 50. 60 vezes 22. E vou procedendo. Vou somando cada coluna. Aqui. Peso. Peso total. Diâmetro total. X elevado a 2. Y elevado a 2. E x vezes y. Agora o restante é só colocar na fórmula. Que é a soma de x vezes y? É esse número aqui, ó. Eu vou apagar aqui para... Quem é esse elemento aqui? É esse aqui, ó. Temos quantos indivíduos? 8. Quem é a soma de x? X é o peso. É isso. Aí eu vou e coloco aqui. Em y, quem é a soma? 447. Vou e coloco aqui. Ok? Do peso ao quadrado. E acho esse valor. Depois eu vou construir o valor de A. Preciso da soma de y. Quem é a soma de y? 447. Vou e coloco aqui. B vale quanto? Calculei. Tá aqui. E depois eu vou precisar da soma de x. 559. Encontrei. Eu tenho A e tenho B. Agora é só escrever na formulazinha. A é menos 87 mais 2,0575 de x. Ou seja, se você entrar com o peso aqui, você consegue identificar o diâmetro da cintura. Ok? Tudo bem? Bom, então é isso e eu espero que vocês tenham entendido e principalmente a parte de teste de hipótese. Bom, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.